Fala pessoal, aqui mais um vídeo aqui da East Coast Art Shop, falando um pouquinho hoje, vamos falar sobre desenhos que a gente pode fazer com aerógrafo, né? Como eu já disse, a aerografia ela pode ser utilizada no meio automobilístico, motociclístico, no alimentício, corporal. Hoje a aerografia ela tá muito ampla, tá? Inclusive instrumentos musicais, objetos da casa, hoje tá muito amplo, tá? Então você pode utilizar a aerografia onde você imaginar praticamente, tá? Então eu vou mostrar alguns tipos de desenhos que vocês podem fazer com aerógrafo. Vou mostrar inclusive, isso aqui é uma caixinha assim, uma caixinha preta que eu tenho, a caixinha de surpresas aqui. São desenhos que eu comecei a fazer na época, tá? Que eu comecei com a aerografia anos atrás, desenhos lá de trás que comecei a fazer para vocês verem que mesmo você já não precisa ter tanto tempo de aerografia para começar a fazer coisas já legais, tá? São desenhos já antigos, mas eu vou mostrar aí quais são os antigos, quais são os mais novos, tá? Vamos lá, para quem quer mexer com capacete, tanque de moto, carro, essas coisas, temos a pintura automotiva, né? Aqui temos um exemplo, tá? São as chamas californianas, que a gente chama. Na verdade, aqui é uma combinação de pintura com pistola, né, e com aerógrafo, tá? Nesse caso aqui, o aerógrafo, o que eu fiz com o aerógrafo aqui? O laranja, para dar esses efeitos aqui, eu fiz com aerógrafo. O preto, vocês estão vendo aqui que é para dar profundidade, aquela, como se as chamas tivessem, né, tivessem em movimento, esse preto, aqui, ó. Eu fiz com aerógrafo também, tá? Se for uma peça menor, vocês podem utilizar, na verdade, tudo na aerografia. Essa aqui é uma peça um pouquinho maior. Se for fazer tudo no aerógrafo, fica um pouquinho mais complicado. É legal vocês fazerem aí com pistola. Aí os detalhes de sombra, tá? É uma peça que foi utilizado muito detalhe de sombra. Aí eu fiz com o aerógrafo, tá? Uma outra peça que eu gosto, é uma técnica que eu gosto muito de fazer. Aí vocês podem utilizar o aerógrafo. Nesse caso, eu utilizei o aerógrafo para a arte em si. É o True Fire, que é o fogo realista, tá? Como vocês podem ver. A base preta eu fiz na pistola, tá? Mas o fogo em si, né? O desenho, a parte artística, vamos dizer assim, no aerógrafo, tá? Esse aqui é o True Fire, fogo realista. Que é aquele que eu falei, você utiliza tintas sólidas e tintas candy, tá? Mas aí é um assunto mais pra frente, é um pouquinho mais avançado, tá? E para vocês também não se confundirem muito, tá? E não criar tanta ansiedade também. Comecem pelas coisas mais básicas. Esse tipo de desenho que eu mostrei para vocês agora, essas figuras, são muito comuns utilizadas em tanque de moto, capacete, instrumentos musicais, carros, tá? Mas temos, por exemplo, desenhos que você... Tudo bem, você pode também incorporar para esses objetos, mas são muito comuns para tela, para fazer um quadro, para colocar em casa, para, de repente, fazer aquelas madeirinhas que imitam quadros, sabe? Você fazer manual, um desenho para dar de presente. Então aqui temos aqui, esse aqui é um desenho que eu fiz logo no início da... Tá aprendendo a aerografia, eu guardo esses desenhos aqui, tá? É uma paisagem, tá? Paisagem do pôr do sol. O que mais aqui temos para mostrar para vocês? Eu gosto muito desse aqui, tá? Que é a parreira, né? Já envelhecida aqui do outono. É um desenho mais realista esse daqui, tá? É feito no aerógrafo também. Vocês estão vendo aqui as sombras que dão a profundidade, tá? Daquela coisa mais realística, né? As que são folhas de parreira, elas estão sobrepostas. Aqui é um desenho mais antigo também, mas que eu gosto muito dele. Então, esse aqui é desenho que vocês dominando a aerografia, em pouco tempo vocês já estão fazendo um desenho desse aqui. Esse aqui, ó, vocês podem ver o auxílio, tem auxílio de pincel, tá? Aí vou mostrar para vocês também o efeito que o pincel pode fazer no caso das árvores. Lembrando não vou nem lembrar porque eu não falei isso para vocês ainda, tá? A aerografia não é só aerógrafo. Vocês podem utilizar outros recursos sem ser o aerógrafo. Um deles é o pincel, tá? Vocês vão aprender também. Temos um aqui também que eu acho bem legal, que é a morte, né? Caveira.
É muito comum o pessoal pedir isso aqui em capacete de moto, instrumento musical, tanque de moto, enfim, né? É coisa que vocês podem fazer em qualquer lugar, inclusive quem quer fazer um quadro, né? Quem curte aí um heavy metal aí, né? E quiser decorar o quarto, é uma ideia, tá? Aqui temos aqui o super-herói, tem o Flash, tá? Vocês estão vendo aqui as sombras que eu coloquei. Eu deixei ele bem cartoon mesmo, né? Bem HQ, tá? É um exemplo de desenho que vocês podem fazer tanto aí para, como eu já falei, vocês podem utilizar no meio automobilístico, motociclístico, mas pode fazer até camiseta, tá? Tem gente que trabalha com camiseta em aerografia, fica bem legal. Aqui a gente tem uma coisa mais a ver com profundidade, né? Que tem uma bola de beisebol. Vocês podem ver aqui tem a sombra como se a bola tivesse apoiada numa mesa, né? Um desenho mais antigo também. E tem outro desenho mais antigo, que é mais a parte de realidade, que mexe mais com fotografia, essas coisas assim. Tá? É bem antigo também, esse desenho aqui deve ter já uns 7, 8 anos, tá? Que é o Fred Mercury, né? Então, em preto e branco. Aí vocês podem ver que tem a questão de profundidade, questão de sombra aqui no braço, rosto, camisa que ele está usando, né? Então vocês podem ver que são desenhos assim que eu fiz com... Até não tinha tanto tempo de aerografia, tá? Então, são desenhos aí que vocês com pouco tempo de aerografia, treinando bastante, vocês já vão conseguir fazer os desenhos assim mais... Até do mais básico ao mais avançado, tá? Então aqui eu quis mostrar alguns tipos de desenhos que vocês podem fazer. Tem uma infinidade, tá? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia, verem que vocês... eu fiz questão de mostrar que são desenhos que eu fiz lá atrás, com alguns que quando eu estava começando, vocês verem que a aerografia não é um bicho de 7 cabeças. Basta treinar, se dedicar bastante, estudar, que logo vocês já estão fazendo os desenhos legais, tá? Tem desenhos mais avançados, como eu falei, isso aqui é mais avançado, é uma técnica mais avançada. Daqui, quando eu fiz aqui já tinha anos de aerografia, tá? Então aqui é uma coisa mais avançada, dedica um pouquinho, requer um pouquinho mais de dedicação. Mas é o que eu falei. Primeira coisa, querer. Segunda coisa, fazer. Só querer não vai dar em nada. Tem que pegar por a mão na massa também, tá? E uma coisa muito importante que eu gosto sempre de deixar claro, esse negócio de que a pessoa fala que não tem talento para coisa, isso é a maior besteira que existe, tá? Ela pode... eu acredito sim que nós nascemos com alguns dons, já, né? Mais bem trabalhados, e alguns dons que a gente precisa trabalhar. Não quer dizer que... Ah, nossa, não nasci para aerografia, é complicado a aerografia. Ah, não, acho que não vou fazer porque eu não nasci para isso. Você mesmo já decretou isso daí, você mesmo está desistindo. Então não existe esse negócio de que, não sou bom para o negócio, então não sirvo. Muito pelo contrário. Tem vários casos, eu tenho casos de alunos que começaram, não conseguiam nem fazer um traço com aerógrafo, tiveram grandes problemas no início. E um trabalho que eu fiz junto com o aluno, né? Mentalização, o aluno ele assimilou que ele precisava de dedicação e tinha a força de vontade para fazer isso daí. O trabalho final desse aluno, eu vou até falar que foi uma aluna, tá? Foi uma aluna, sim. O trabalho dessa aluna foi até um dos melhores trabalhos da turma, com pessoas que já tinham mão para o aerógrafo, foi lá e já faziam, às vezes nem seguiam muita orientação do que eu falava, porque já conheço um pouco o aerógrafo, já vou lá, já começo a fazer. No início a pessoa até larga na frente, porque ela já tem mais conhecimento, mas essa pessoa que teve essa dificuldade, ela seguiu o que eu falei para ela, ela teve vontade, ela teve determinação, ela treinou, e o trabalho final, que foi a parte de sombras que a gente trabalhou, eu vou dizer que foi o segundo melhor trabalho da turma. Só que é uma turma aí que tinha umas 20 pessoas, tá? Então, para vocês verem que esse negócio, que você não tem o dom ou não posso, isso é uma besteira, tá? Larga disso, tem vontade, vai lá, pega, faz, se dedica e manda ver, ok? Então tá aí mais um vídeo, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.